Paulo chegou em Éfeso, ele viu alguns crentes, alguns discípulos evangélicos, e aí ele perguntou: vocês já receberam o Espírito Santo? E aí eles responderam para Paulo: mas nós nem sabemos quem é o Espírito Santo. E assim tem muitas pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, que até conhecem Jesus, mas que não sabem a importância do Espírito Santo. Então, respondendo à pergunta que eu fiz a você, qual é o maior milagre que um homem pode ter nessa vida? O maior milagre, ou a maior excelência que alguém nessa vida pode receber, é o batismo com o Espírito Santo. Não há milagre maior do que receber em você o Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, lá em Atos capítulo 2, disse para os discípulos: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Queridos, o batismo com o Espírito Santo ele é tão importante. Aliás, não há nada mais importante para nós que estamos buscando a Deus do que o Espírito Santo. Tanto é que lá em Atos, quando Jesus subiu aos céus, Jesus deu uma ordem para os discípulos irem para o cenáculo, e os discípulos, juntamente com cerca de mais 120 pessoas que acompanhavam o ministério de Jesus, ficaram dentro do cenáculo orando, jejuando, orando, perseverando em oração, e não saíram de lá enquanto não foram batizados pelo Espírito Santo. E eu quero ser sincero para você nesta noite. Um cristão sem o Espírito de Deus dentro dele, e nada é a mesma coisa. Só que hoje nós não temos ouvido muitas mensagens a respeito do batismo com o Espírito. Tanto é que a maioria das pessoas que estão dentro das igrejas não sabem o que é o Espírito Santo e o quão importante ele é na sua vida. A maioria das pessoas dentro da igreja, e há anos dentro da igreja, ainda não foram batizadas com o Espírito Santo. Por isso, vivem oscilando na fé. Uma hora está bem, outra hora está mal. Uma hora crê, outra hora não crê. Uma hora é de Deus, outra hora não é de Deus. Um dia resiste ao pecado, outro dia cai em tentação. Por que esta oscilação? Porque falta o batismo com o Espírito Santo. Quer ver uma coisa? A salvação, ela é dada por Jesus, pela graça. Amém? Quem crê nisso? Mas quem de nós somos capazes de manter a nossa salvação? Queridos, uma coisa é você receber a salvação. Você recebe a salvação de graça pela morte e ressurreição de Cristo quando você crê e você se arrepende dos seus pecados. E aí você se batiza nas águas, recebendo Jesus publicamente na tua vida. E aí você é salvo, o teu nome é escrito no livro da vida. Mas para manter a salvação,
Porque você há de concordar comigo que quantos e tantos um dia receberam a salvação e hoje não estão mais na presença de Deus. Quantas e tantas pessoas, infelizmente, nós conhecemos, que um dia se batizaram nas águas, receberam Jesus publicamente, porque o batismo nas águas é isso, é receber Cristo publicamente como Senhor e Salvador da sua vida. Quantas e tantas pessoas que foram batizadas nas águas, se arrependeram dos pecados naquele momento, mas hoje estão perdidas de novo. Por quê? Porque como Paulo disse, você leu comigo, quando ele perguntou para os discípulos se eles tinham recebido o Espírito Santo, e eles disseram para Paulo que não sabiam o que era o Espírito Santo, e Paulo pergunta para eles, então vocês foram batizados em quê? E o que eles respondem? Nós fomos batizados no batismo de João, que é o batismo nas águas que nós fazemos. Só que não adianta só o batismo de João. Porque você se batiza nas águas, você reconhece Jesus hoje, você pode receber Jesus hoje como Senhor da tua vida, e talvez você já recebeu há anos atrás, mas quem é que vai sustentar você na fé? Você mesmo? Será que nós mesmos temos a condição e a capacidade de nos sustentar na fé? Nós temos, gente? Temos essa condição? Não. Então não adianta só o batismo nas águas. Só o batismo nas águas é como se você tentasse andar com uma perna o quê? Você pode até caminhar alguns passos, alguns metros, mas cedo ou tarde andando com apenas uma perna, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai cair. Assim tem acontecido, infelizmente, dentro das igrejas, porque as pessoas se batizam nas águas, recebem Jesus como Senhor de suas vidas, mas não procuram ser batizadas com o Espírito Santo, ou seja, não tem quem as sustente na fé, e aí daqui a pouco ela acaba caindo. Quem está compreendendo até aqui? Então não adianta só ser batizado nas águas. Para você permanecer, você precisa de uma pessoa chamado Espírito Santo. É Ele que te sustenta até o fim. É Ele que te fortalece a cada dia. É Ele que dá a direção que você tem que seguir. É Ele que te conduz, é Ele que te renova quando você está fraco. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos ajuda na hora da nossa fraqueza. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso auxílio na caminhada com Jesus. A Bíblia diz, por meio das palavras do próprio Cristo, que o poder está no Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te dar capacitação para você permanecer na fé. Sem o Espírito Santo, você consegue dar 2 passos, mas não consegue seguir adiante. E eu tenho visto dentro das igrejas hoje que as pessoas não têm se preocupado em ser batizadas com o Espírito Santo. Por isso muitos têm se apostatado da fé. Por isso muitos têm caído na fé, por falta do batismo com o Espírito Santo. Em Efésios capítulo 1, verso 13, diz assim:
a partir do verso 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo,